Vamos lá então, 14º passo. Já falamos de 13 passos que devem ser considerados, 13 podemos chamar de princípios a serem seguidos a fim de compreendermos este livro. Todos eles tendo como base aquilo que é ensinado na palavra de Deus. O 14º passo é: busque discernimento para poder discernir, durante a leitura do livro de Apocalipse, as coisas que ocorrem na esfera espiritual e aquelas que ocorrem na esfera material. Tem o texto aqui de 2 Reis, capítulo 6, versos 15 até 17, onde nós encontramos o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bem, essa passagem do Antigo Testamento nos mostra Eliseu, o profeta, sendo cercado pelo exército da Síria, e o moço, que era o seu servo, ficou apavorado. E Eliseu, então, para que aquele jovem não tivesse medo, orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E ele então viu carros de fogo ao redor deles. Bem, nós devemos então, meus queridos, ser capazes de enxergar o mundo espiritual. Não que o Senhor vá nos abrir os olhos para vermos os anjos ao nosso redor, mas crermos naquilo que está escrito na palavra de Deus, que nos revela que existe um mundo muito real, que é o mundo da esfera espiritual, e que as coisas que vão acontecer durante o tempo do juízo e que são registradas no livro de Apocalipse, elas acontecem neste mundo espiritual. Então, quando nós vamos ler o livro, nós temos que ser capazes de discernir essas coisas, que eventos que têm início na esfera espiritual causam alguns desdobramentos na esfera material, que é onde nós vivemos, que nós conhecemos. Não é difícil entender isso. Por exemplo, o ser humano, ele também pertence à esfera espiritual, porque ele tem um espírito e uma alma. Então nós, além de termos um corpo físico, além de estarmos ligados à esfera material, nós temos um corpo espiritual que também está ligado à esfera espiritual. Só que nós não conseguimos enxergar as coisas dessa esfera. Mas dentro de nós está o nosso espírito, que pertence à esfera espiritual. E nós aceitamos isso numa boa, sem problema algum. Por que não vamos aceitar a existência, segundo a palavra de Deus nos revela, de um céu, anjos e coisas nesse mundo espiritual? A questão é que quando nós falamos de céu, nós imaginamos as nuvens, não é verdade? Tu fala céu, escreve o céu. Nós pensamos aquelas nuvens brancas, né? Pessoas vestidas de branco, caminhando no meio das nuvens. Para nós esse é o céu. Mas só que o céu, ele é muito, 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 muito mais amplo, maior, mais cheio de coisas do que nós podemos imaginar. Basta que nós leiamos, por exemplo, o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Ali é uma descrição do céu. Vemos o trono de Deus, um mar de vidro como cristal diante do trono. Nós vemos seres, que são os 4 seres viventes ao redor do trono. Os 24 anciãos que ali se encontram. 24 tronos ao redor do trono de Deus. Temos a revelação de que o céu é a habitação, o lugar de habitação dos anjos, dos arcanjos, dos serafins e dos querubins. Então nós nem imaginamos como é o céu. Com toda certeza é muito mais cheio de detalhes do que aquelas nuvens brancas, né? Quando nós viajamos de avião, nós olhando pela janela do avião, a gente vê aquela andando por cima voando por cima das nuvens, né? Você contempla aquelas nuvens e você fica imaginando, isso aqui é o céu, né? O céu deve ser assim. Muito longe da realidade. O céu é repleto de coisas muito mais reais e diferentes e coisas melhores do que essas que nós vemos aqui, mais duradouras. Bem, nós temos então que discernir as coisas espirituais no momento que vamos ler o livro de Apocalipse, considerá-las, entender que quando o livro quando o Espírito Santo faz o relato
das coisas que vão acontecer, ele coloca as coisas espirituais no mesmo plano das coisas materiais. Por exemplo, durante o juízo, tudo vai ficar no plano, como já falei, será um tempo como nunca antes, porque fogo do altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus será lançado em direção à terra, o que causará vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Interessante, né? O relato do livro de Apocalipse é como se fosse uma coisa só. O anjo pega o fogo que está no altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus. Com um incensário, ele tira aquele fogo e lança em direção à terra. E logo depois, então, aqui na terra, se ouve vozes, relâmpagos, trovões e ocorre um terremoto. Terremoto não é no céu, né, gente? Por favor, terremoto é na terra. Então lá em Apocalipse 8, quando dá esse relato e fala de um terremoto, está nos falando de algo que acontece na terra. Não podemos pensar terremoto no céu, né? A cena mostra algo que inicia no céu e se desdobra na terra. Então, ao soar da primeira trombeta, cairá sobre a terra pedras misturadas com sangue. Da onde vêm essas pedras? Da esfera espiritual, é claro. Porque não existem pedras e sangue pairando sobre o céu ou sobre as estrelas que nós conhecemos. Nesse nosso mundo material, não tem pedras pairando por aí com fogo, com sangue. Não tem. Né? Mas essas pedras misturadas com sangue vão cair sobre a terra e causarão um incêndio onde as árvores, 1/3 das árvores, 1/3 da terra e toda a erva verde serão queimadas. Então, em cada trombeta, um evento que tem origem na esfera espiritual tomará forma na esfera material. É preciso que consideremos tais coisas ao lermos o livro de Apocalipse. Porque se não fizermos assim, nós vamos dizer assim, não, isso aqui não pode ser, não é possível, isso aqui que a Bíblia está dizendo é simbólico. É a conclusão que se vai chegar. Outros pensam assim, não, isso aqui é o seguinte, João, ele falou de coisas do futuro, coisas que ele viu e que não existiam naquela época. E só foram relatadas dessa maneira porque são coisas que não existiam. Então, João viu helicópteros, João viu cataventos e viu coisas assim, então ele relatou aqui como se fossem gafanhotos voando. É isso que nós vamos acabar pensando, né? E na verdade não é nada disso. Na verdade, coisas da esfera espiritual tomarão forma na esfera material. E com esses olhos, é que nós devemos ler o livro de Apocalipse. O tempo do juízo de Deus será um tempo como nunca houve antes na história, onde coisas da esfera espiritual tomarão forma na esfera material. Acontecerão coisas surpreendentes, extraordinárias, que sairão completamente fora da realidade que nós vivemos hoje. Tanto a manifestação do anticristo, que será o primeiro evento, quanto os seus desdobramentos, as trombetas, mais adiante as 7 taças da cólera de Deus que serão derramados sobre a terra. Taças essas que serão derramadas no final dos 7 anos. Tudo isso, durante todo esse tempo, Deus estará intervindo na história da humanidade, como já fez no passado, fará novamente. E é isso que nós estamos aguardando, e é isso que o livro de Apocalipse, de maneira muito clara, segura, firme, nos revela.